Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Juliano na área novamente aí. E galera, nós daremos continuidade agora, né, basicamente ao assunto que a gente estava vendo nas nossas aulas anteriores, né? Nós estamos trabalhando aqui então o volume 2 do material didático de vocês, tá? Semana 5, aula 1, certo? E pessoal, nas nossas aulas passadas nós estávamos falando sobre aquele período da chamada expansão marítima, das grandes navegações, em que os europeus começaram a descobrir novas rotas de comércio, novos caminhos, novos mares para eles conseguirem navegar e conseguirem chegar em novos lugares, né? E aí então nós tivemos a chegada desses povos europeus ao continente americano, certo? Eles chegam aqui então em 1492 o Colombo, na região da América Central, e em 1500 o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? Só que, vejam só, vocês precisam entender que antes da chegada desses povos ao território americano, já existiam pessoas aqui, certo? O Cristóvão Colombo, quando ele chegou aqui, ele encontrou pessoas, né? Encontrou povoados na região da América Central. Assim como os portugueses, quando chegaram aqui, encontraram os nossos indígenas, certo? E esses povos que já viviam aqui têm a sua história, né? Tem, apesar da ausência de documentos escritos, no caso de alguns desses povos, como o caso dos indígenas brasileiros, mas esses povos sim possuem história. E a gente vai trabalhar então agora nas nossas aulas desse momento, desse volume do material didático de vocês, sobre esses povos que viviam aqui, né? E aí você vai se perguntar, ô professor, mas e de onde que esses caras vieram? O Cristóvão Colombo descobriu a América, mas já tinha gente morando aqui. De onde que esses caras vieram? Como que eles chegaram aqui? Isso você vai ter que lembrar das suas aulas lá do sexto ano, em que você viu a chegada do ser humano à América, que existiam teorias que explicavam isso. Tinha a teoria lá do Estreito de Bering, que o ser humano veio lá, chegou na América há cerca de 15 mil anos, vindo pelo Estreito de Bering, e a outra teoria é que ele veio pelo Oceano Pacífico de barquinho e chegou na região do Chile e da Argentina e foi se espalhando pelo continente americano, né? No caso brasileiro, a gente já tem uma outra teoria explicando, né, feita pela professora Niede Guidon, antropóloga, que ela vai dizer que não. O ser humano chegou na África há cerca de 50 mil anos atrás, aqui no território brasileiro, lá na região do Piauí, graças a essas pinturas rupestres que nós temos lá até hoje. Beleza? Então, essas são as teorias que vão explicar a chegada do ser humano até o continente americano. E a partir disso, esses povos vão se desenvolvendo, né? Alguns deles vão tendo contato entre si e outros não. Dá uma olhada aqui no slide. Nosso título é Povos Pré-Colombianos. O que significa isso? São povos que viviam no continente americano antes da chegada do Colombo, por isso pré-colombianos. E claro, você já se ligou que esses povos não se chamavam dessa maneira, né? Eles falam, nós aqui os pré-colombianos que vivem na Bolívia. Não falavam isso, né? Por quê? Eles não sabiam quem era Colombo. Nós chamamos esses povos de pré-colombiano por causa que nós achamos melhor essa nomenclatura. Claro que em alguns casos, né? E agora que eu percebi que eu esqueci de colocar um S aqui, povo pré-colombianos. Não, são povos, né? Desculpem pelo erro de ortografia, ok? Então, a gente vai ver hoje uma introdução a esses chamados povos pré-colombianos e veremos uma civilização, que é uma civilização extremamente importante, que é a chamada civilização Maia. Beleza? Vamos ver. Olha só, esse é um mapa do continente americano que a gente tem, tá? O Cristóvão Colombo chega nessa ilhazinha que a gente tem aqui, a chamada Ilha de Hispaniola, tá? Que região é ali hoje? Metade dela é a República Dominicana e a outra metade é o Haiti, tá? A República Dominicana e o Haiti são na mesma ilha, né? A Ilha de Hispaniola, que depois se divide nessas duas partes. Uma de dominação, perdão, uma de dominação espanhola e outra de dominação francesa, beleza? Então vejam só, aqui eu coloquei para vocês os principais povos pré-colombianos, que são os astecas, os maias e os incas. Mas vejam só, se você for ser criterioso, você vai perceber que os indígenas já viviam no território brasileiro antes mesmo da chegada dos europeus, antes mesmo da chegada do Cristóvão Colombo. Então a gente não pode chamar também os indígenas brasileiros de povos pré-colombianos? Podemos, só que nós não chamamos porque são mais caracterizados como povos pré-colombianos os povos maias, astecas e incas.
tá? Esses povos é que a gente dá a nomenclatura de povos pré-colombianos. Não que os indígenas não fossem também, tá? Eram sim, e são, né, os seus descendentes até hoje, mas para esse sentido que a gente chama de povos pré-colombianos, são essas três civilizações, certo? Então, vamos voltar aqui um pouquinho nesse slide. Povos pré-colombianos, povos que habitavam a América antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Principais povos, maias, astecas e incas, né? As características gerais, galera, esses povos possuem algumas características comuns, tá? Que eu coloquei para vocês aqui. A política desses povos, de uma maneira geral, tanto astecas quanto maias quanto incas, eles tinham como forma de governo uma teocracia. O que é uma teocracia? Uma forma de governo em que você tem o líder político sendo considerado líder religioso e, inclusive, em alguns momentos, esse líder religioso sendo quase tendo um contato direto com os deuses, né? Por isso, uma teocracia. Teo, Deus. Cracia, governo. Teocracia, governo divino. É o governo de Deus, em que o governante era a personificação dos deuses, certo? A sociedade deles era uma sociedade estamental. O que significa isso? Significa basicamente que no nível que você nasceu, você iria morrer. Se você nasceu de membro de uma família rica, da nobreza, você vai morrer rico. Se você nasceu de uma família de camponeses, você vai morrer camponês. Certo? Religião, politeísmo. Todos esses povos daqui eram politeístas, tá? Não tinham, então, um deus único. Cada região tinha vários deuses que cultuava, né? Outro detalhe, economia deles, né, baseada no comércio, alguns pontos comércio, algumas transações comerciais ali e também, principalmente, na agricultura. Beleza? Então, vamos lá. Qual povo que a gente vai falar primeiro, galera? Sobre os maias. Por quê? Os maias habitavam essa partezinha roxa que a gente tem ali da América Central. E qual que é a diferença dos maias para os demais? Que quando o Colombo chega aqui no século XV, o povo maia já tinha atingido o seu declínio. O que é isso? Você tem o período de apogeu. Tá subindo, chegou lá em cima, é o apogeu. Aqui é o ponto máximo. Depois do apogeu, você tem a queda, você tem o declínio, tá? Quando os espanhóis chegam aqui no território americano, o povo maia já estava no declínio, já tinha declinado e já tinha praticamente sido destruído, tá? Quais os motivos do fim da população maia? Não se sabe ao certo. Provavelmente alguma doença, alguma praga, algum problema pode ter acontecido geográfico, tipo seca, que uma população acabou morrendo ou sendo dominado por outros povos, certo? Então vamos lá. Localização que o povo maia habitava, galera. Península de Yucatán, Guatemala, Belize e Honduras, regiões da América Central que eu mostrei para vocês. As primeiras cidades desses povos são fundadas cerca de 300 anos antes de Cristo. Então eles se desenvolvem antes de Cristo. Por isso que eles vão ter um apogeu. Olha só, eles têm o seu desenvolvimento máximo antes da chegada do Colombo aqui. Ó, o declínio deles ocorreu no século VIII. Enquanto nós estamos tendo o desenvolvimento dos reinos germânicos lá na Europa, né, você tem aqui na América os maias já entrando em declínio. Por isso, quando os espanhóis chegaram aqui, não encontraram os maias como uma civilização extremamente desenvolvida e organizada. Ok? Cerca de 60 cidades, mais ou menos 5 milhões de pessoas. É muita gente morando junto, certo? A coesão deles era feita pelo comércio, pela língua e pela religião. O que eu quero dizer com isso? Não existia, muitas vezes, um grande governante. Existiam cidades espalhadas, quase como cidades-estado, tá? E o que fazia eles serem reconhecidos como maias? A sua cultura, a sua religião e a sua língua, tá? Os maias, galera, eles tinham um elevadíssimo nível cultural. Principalmente no sentido matemático e astronômico. Olha só, eles tinham um calendário, chamado calendário maia, claro, né, se os maias têm um calendário maia, esse calendário deles previa o fim do mundo. E quando que ocorreria o fim do mundo? 2012, né? Saiu até uns filmes lá falando sobre a profecia maia, o calendário maia, 2012. O que segundo esse calendário maia iria acontecer? No solstício de verão, né, no dia 22 de dezembro de 2012, o Sol e os planetas iriam ficar alinhados. E no momento desse alinhamento, os planetas seriam todos sugados em direção ao Sol. Ó a viagem dos caras, né? Qual o problema? Que isso não aconteceu, né? É verdade, não rolou.
Mas só que o pessoal tava todo cabreiro em 2012. O mundo vai acabar porque a profecia maia, o calendário maia, não sei o quê. E olha só, eles falaram que no dia 22 de dezembro de 2012, eles fizeram essa profecia antes de Cristo ainda já, né? Acredito eu, na verdade, não sei exatamente o desenvolvimento do calendário. Só que vamos dizer, século 6, sei lá, que eles criaram esse calendário. 500 e poucos depois de Cristo. Eles já tinham um calendário que dizia que em dia 22 de dezembro de 2012 ia ter o alinhamento. E chegou no dia 22 de dezembro de 2012 e o que aconteceu? O alinhamento dos planetas. Os planetas realmente se alinharam. Não acabou o mundo, né? Estamos aqui até hoje. Só que você já percebe que eles conseguiram prever, porque eles tinham um estudo científico e astronômico extremamente desenvolvido, tá? Por isso que eles conseguiram chegar a essa conclusão. Inclusive tinha um jogo lá dos maias, cara, tipo um futebol. Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem para vocês aqui que fala sobre isso. Não coloquei. Mas enfim, aqui eu tô numa sala que você tem parede de um lado e parede do outro. Imagina que você tivesse isso aqui como sendo um grande corredor, tá? E nas partes de cima desse corredor, em alguns lugares, tinham uns buracos. E eles deveriam jogar uma bola nesse buraco. E eles só poderiam utilizar a cintura para jogar isso. É um jogo estranho pra caramba, né? E quando essa bola acertasse naquele buraco, o time vencia. E o time vencedor era sacrificado. Você fala, professor, mas por que o cara vai querer ganhar? Então, qual a origem da palavra sacrifício? Olha só. Barulhinho legal. Sacrifício. Sacre vem de quê? Sagrado. E fício vem de ofício, fazer, né? Então, sacrifício é um ofício sagrado. Para eles que estavam fazendo que iam morrer após a vitória nessa partida, essa partida representava exatamente o fim do calendário deles, que é quando o Sol ia se alinhar com os planetas e os planetas iam em direção ao Sol. É tipo como se fosse o buraco, o Sol, e você jogar a bola ali, seria os planetas indo em direção a esse Sol, né? E aí quem vencesse era sacrificado, porque escolheu participar do jogo, tá? E morria-se então ali nesse período, tá? Por causa desse joguinho aqui. Tinham como base da sua alimentação, principalmente o milho, né? O consumo de cacau entre os maias também era muito forte. Em algumas cidades maias, sementes de cacau eram utilizadas como moeda de troca. Então, nesse sentido, o teu pai ia falar para você, você acha que dinheiro dá em árvore? Você ia falar para ele, sim, pai, aqui ó, a semente de cacau. Você poderia utilizar aqui a semente de cacau como moeda de troca. Teve o seu declínio no decorrer do século VIII, então aqui os maias já estão declinando, né? Aqui é uma construção maia, galera. Essas pirâmides estão de pé até os dias de hoje, né? Lá na região da América Central você tem pirâmides maias construídas. E aqui em cima você tinha sempre o ritual de sacrifício sendo realizado, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre esses sacrifícios porque é um pouquinho pesado, né? Eles pegavam uma obsidiana, abriam o coração, o peito da pessoa lá em cima e com o coração ainda pulsando eles arrancavam esse coração e mostravam em homenagem aos deuses, tá? Se você tiver interesse sobre isso, vai pesquisar aí à toa. Aqui ainda ruínas que a gente tem da civilização maia, né? E, galera, atividades de casa para vocês, as atividades da página 158 e 160 para vocês irem realizando sobre esse assunto. Beleza, galera? Próxima aula a gente volta, continuaremos falando sobre os povos pré-colombianos. A nossa próxima aula vai ser sobre a civilização asteca. Sobre os maias, entenda então que quando o Colombo chegou, quando os espanhóis chegaram aqui, os maias já tinham entrado em declínio, né? Por algum problema interno, alguma revolta interna, ou por algum problema de crise rural, agrária, eles acabaram declinando, certo? Então, próxima aula a gente fala sobre os astecas. Um forte abraço para vocês e tchau!